Eu sou filho de uma geração que foi educada para amar a terra de Israel, o Estado judeu e esse novo país que completou 72 anos no ano de 2020. E eu trago hoje para você, que é um assíduo telespectador nosso, o Marcus Suskind. Ele é um protagonista da língua portuguesa em notícias vindas de Israel. Hoje você vai ter a condição de receber notícias frescas que vão te informar como está a questão do Covid-19 em Israel, como está a questão eleitoral, a situação do Bibi Netanyahu e como está também a questão do terrorismo. Eu tenho certeza absoluta que se você ficar conosco, você vai apreciar Menorá na TV com Marcus Suskind, entrando no ar mais uma vez. Conta pra gente como é que vai o panorama geral de Israel com a pandemia, com a vacinação em massa, e depois nós vamos evoluindo para as questões políticas, para as questões da diplomacia. Muito bem, vamos começar. Antes de começar com a questão do corona, você mencionou ter ido à praia. Aqui em Israel, infelizmente, ninguém de nós pode ir à praia no momento. Não, vocês estão com neve, que é uma coisa fantasticamente maravilhosa e que não acontece toda hora. Eu peguei neve em Israel em 1967, em Jerusalém. Tivemos neve em Jerusalém, bastante neve em Jerusalém, muita neve na região do Golã, no norte de Israel também, mas não é isso que está impedindo a gente de ir à praia. Nós tivemos um tremendo vazamento de óleo na costa israelense, de óleo de algum navio, que fez com que a situação nas nossas praias, a poluição das praias está muito perigosa. Nós temos uma quantidade de alcatrão tremenda, indo desde Ashkelon, no sul, até Nahariya, no norte. Hoje recebemos informação de que também as praias do sul do Líbano começam a receber a poluição desta mancha de petróleo terrível, que está nos trazendo alcatrão altamente tóxico. Para te dar uma ideia, em algumas cidades os prefeitos pedem que pais não andem com as crianças na rua da praia, porque meramente andar na rua da praia pode ser perigoso para as crianças. Qual é a bandeira desse navio, Marcos? Por enquanto, as informações ainda não podem ser transmitidas. Há uma instrução da justiça israelense proibindo notícias a respeito do navio, enquanto não há uma investigação um pouco mais profunda, apesar de que há um zum de que seria um navio Minerva de bandeira grega, que teria saído da cidade de Porto Said, no Egito, se dirigindo à Europa pela costa israelense. Em algum momento, segundo as informações são todas extraoficiais, tá? Mas segundo se diz, esse navio teria tido uma avaria na região da costa israelense, a 30 quilômetros da costa. Por causa da avaria, aparentemente houve uma perda muito grande de petróleo ou algum derivado do petróleo que se transformou em alcatrão no contato com a água. O navio voltou a Porto Said e de Porto Said, depois de ficar em Porto Said por algumas horas, se dirigiu a outro porto egípcio não especificado ainda. Agora, todas essas informações que eu estou dando, como eu disse, são extraoficiais, são zum que alguns jornalistas estão trazendo e que não sabemos qual é a fonte. Meu querido irmão, me conta como vai a vacinação em relação à pandemia. Ok, nós completamos hoje 70% da população com mais de 16 anos já recebeu a primeira dose. A segunda dose, nós ultrapassamos já 3.140.000 israelenses que receberam a segunda dose. Nós temos, infelizmente, cerca de 500.000 pessoas que se recusam a tomar a vacina. Há um monte de fake news andando por aí que convencem algumas pessoas. Há quem diga de que a vacina, depois de um tempo, pode causar problema. Há quem diga que não há necessidade da vacina porque a doença não é tão grave, e um montão de coisas. Nós tivemos, infelizmente, ontem, um óbito dramático de uma moça grávida de 32 anos, mãe de 4 filhos, estava grávida da 5ª criança no 7º mês de gestação. Foi pedido a ela
que tomasse a vacina, está sendo pedido a todas as grávidas que se vacinem. Alguém do círculo dela disse a ela que é muito perigoso que uma grávida se vacine, ela se recusou a tomar a vacina. A que sociedade, dentro da sociedade israelense, ela pertence, meu querido Marcos Suski? Olha, no caso dela isso não é tão fundamental. Ela é ultra-ortodoxa, mas... Você acha que não é fundamental? Não. Porque os ultra-ortodoxos estão se vacinando? Os ultra-ortodoxos estão se vacinando. Os ultra-ortodoxos que tinham muita resistência à vacinação diminuíram essa resistência de forma muito grande. Hoje a população ultra-ortodoxa ainda não está se vacinando como os laicos, mas... E qual é a argumentação deles, hein? Todos os tipos de argumentação. Existem zunzuns de que poderia ser da doença. Teve um maluco aí, totalmente idiota, que disse que quem toma vacina vira homossexual. Aliás, o que ele falou acabou repercutindo no Irã. Mas vem cá, não poderia ser o contrário? Muita gente ia querer tomar, hein? Principalmente aí em Israel e aqui no Rio de Janeiro. Mas então, esse imbecil, que é um rabino, que disse isso, acabou repercutindo a imbecilidade dele também no Irã. E 2 ayatolás no Irã falaram a mesma coisa, que a vacina transforma quem a toma em homossexual. Mas conta pra gente, você já se vacinou as 2 doses? E a tua mulher também? A minha primeira dose foi dia 22 de dezembro, a segunda dose foi na primeira quinzena de janeiro. Estou vacinado, já passei os 7 dias. A vacina da Pfizer, você tem a imunidade 7 dias depois da segunda dose. A vacina da Moderna são 10 dias depois da segunda dose. A vacina da AstraZeneca são 15 dias depois da segunda dose. Eu tomei Israel está vacinando com todas as vacinas? Não, Israel está vacinando com a vacina da Pfizer. Nós temos a vacina da Moderna em estoque, mas estamos utilizando, por enquanto, só as vacinas da Pfizer, uma vez que o estoque da Pfizer está sendo suficiente para isso. Há um rumor que as vacinas em estoque da Pfizer devem acabar no dia 3 de março. O Bibi Netanyahu disse que não é verdade, mas nós sabemos que no dia 3 de março chega a Israel o presidente da Pfizer, vem visitar Israel, e alguns jornalistas falam que provavelmente ele vem com um maciço carregamento de vacinas exatamente para não formar o gap. Ô Marcos, você sabe que muita gente aqui no Brasil, quando ouve falar que Israel já vacinou mais de 70% da população, declara que Israel... da população acima de 16 anos. 52% da população. 50% da população. Já vacinou, basicamente, já criou o que se chama a imunidade de rebanho, sem dúvida nenhuma, porque mais de 50% da população vacinada, sem dúvida nenhuma, e se a vacina é eficaz, é uma imunização de se colocar a mão para cima. E eu estava dizendo que muita gente diz que o Brasil é enorme, e como Israel é do tamanho de Sergipe, poderia tranquilamente vacinar a população inteira. Agora, o que é curioso é que no Brasil ainda não se vacinou quase ninguém em Sergipe. Que os nossos governos nos ajudem para que nós possamos nos vacinar também, como você está vacinado. Não, eu acredito que o Brasil realmente é um país continental, os problemas de transporte são grandes, armazenamento é grande, mas há que se levar em consideração uma coisa. Nós temos 9,5 milhões de habitantes, nós temos médicos para 9,5 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 e tralala milhões de habitantes, tem médico para 200 e tralala. Então, o sistema de saúde, quer dizer, é verdade que conseguir as vacinas hoje está mais difícil, porque todo mundo está correndo. Israel teve a presença de espírito de comprar as vacinas antes delas, inclusive, serem aprovadas. Israel já comprou as vacinas, tanto da Moderna como da Pfizer, sem saber se elas poderiam ou não ser aprovadas. Mas, o sistema de saúde, pontos de vacinação, número de médicos, número de enfermeiros, de alguma forma são proporcionais. Marcos, surgiu uma notícia aqui, nós nunca sabemos se as notícias são verdadeiras, se são fake, se são falsas, de que Israel teria descoberto um spray
que cura, inclusive, as piores fases da doença Covid-19. Agora você me diz que uma mulher de 32 anos grávida acaba de morrer, mas ela não tomou remédio nenhum. Como é que foi essa história? Entre os que tomaram esse remédio, um deles é brasileiro. Eu estive com ele na sexta-feira tentando entrevistá-lo, ele se recusa a dar entrevista. Ele me falou um montão de coisa que eu posso até mencionar, mas ele não grava entrevista. Não, mas é bom você falar o que ele disse a você. Sim, sim. É o Eliel Napsan, de Santo André. Ele hoje é pós-doutorado, ele fez doutorado aqui em Israel, pós-doutorado na Inglaterra, é professor no King's College, tem uma filha morando em Israel, veio visitar a filha e pegou corona. Ficou em estado, ele não ficou em estado gravíssimo, mas ficou em estado grave. E então, no hospital, foi proposto a 30 pacientes que tentassem utilizar esse remédio. Dos 30 o spray. É um spray. Sim. Dos 30 pacientes que utilizaram o remédio, 29 foram liberados em até 5 dias. Ele foi liberado em 4. Ele tomou a quinta dose já em casa. E um foi liberado em 12 dias. O que ocorre é que esse estudo, a partir do 31º paciente, depende de 2 autorizações, do Ministério da Saúde de Israel, que já autorizou, mas também da Corte Médica Internacional de Ética Médica na Dinamarca, que está analisando o caso para autorizar o teste em mais 500 pessoas, mas ainda não recebeu a autorização. De forma que, por enquanto, estamos paralisados nesses 30 casos. Os 30 estão em casa, como eu disse, 29 em até 5 dias e 1 em 12 dias. Ô Marcos, eu quero comunicar aqui aos nossos internautas e a você também, que você não deve ter essa notícia. Nós, quando eu digo os judeus brasileiros, nós perdemos 2 grandes líderes Bnei Anusim com Covid de um ano para cá. O líder da comunidade judaica Bnei Anusim do Espírito Santo e o outro líder da comunidade judaica baiana de Bnei Anusim. Então, esse baiano que acaba de falecer, o Cirilo Souza, era um homem espetacular. Ele, para você ter uma ideia, ele é de uma cidade pequenininha e ele comprou com o dinheiro dele um espaço enorme. A Menorá, ela, com a nossa visita a essa cidade de Eunápolis, nós fomos à casa dele, ele cedeu a casa dele a mim e ao representante de Israel que esteve comigo lá, o Dani Limor, que é o nosso herói da operação que tirou os etíopes da Etiópia levando a Israel. E esse homem, ele fez um cemitério para Bnei Anusim, cara. É um negócio incrível. Quando muitas cidades não têm cemitério judaico, ainda que tenha comunidade judaica, os cemitérios são misturados, as covas, as lápides são misturadas de judeus com cristãos, o que não é problema, enfim. Mas esse homem, ele adquiriu um cemitério para os Bnei Anusim que voltaram ao judaísmo. Era um cara espetacular, eu estive com ele. Ele construiu uma sinagoga fantástica, que tem movimento sensacional de Shabbat, de Minyan, enfim. É uma pena ele ter morrido, mas ele tem um grupo enorme de filhos, e eu tenho certeza que eles vão continuar com essa luta do pai dele pela volta dos Bnei Anusim ao judaísmo. Agora, me conta como é que você vê o final dessa questão da Covid aí em Israel. Olha, é muito difícil falar em final, porque nós estamos vivenciando o aparecimento de um montão de cepas novas. A cepa que é chamada de cepa britânica, ela é bem perigosa para mais jovens e muito rápida. A velocidade de você pegar a doença e entrar em estado grave é muito rápida, em comparação à cepa inicial. Depois nós temos a cepa sul-africana. Essas 2 cepas, de alguma forma, já estão protegidas com as vacinas que nós temos hoje em dia.
Mas tem a cepa brasileira, que ainda não se sabe se a vacina é eficiente para ela ou não. Estão sendo feitos testes no momento, mas nós ainda não tivemos nenhum caso da cepa brasileira aqui em Israel. Uma das razões para nós não termos nenhum contato praticamente no momento com o exterior é exatamente o medo dessas cepas entrarem em Israel, porque quando o aeroporto estava aberto, entrou a cepa. Quando estava aberto, entrou a cepa britânica e foi terrível. Foi terrível. Então, nós hoje estamos com os aeroportos fechados em Israel. Até agora, tinha uma autorização para trazer israelenses que estão fora do país de volta para casa, com um número mais ou menos restrito. Aumentaram a restrição a partir de amanhã, só entram 200 por dia. Antes nós chegamos a receber 1.000 por dia. Agora só entram testados ou entram de qualquer forma? Teoricamente testados, mas hoje de manhã nós tivemos uma notícia que no avião que veio ontem de Nova York, apesar de todos entrarem documentados, não vou dizer que são testados. Já vieram testados no país deles. 11 dos que estavam no avião que chegou de Nova York ontem estavam positivos. Ou seja, o teste no aeroporto deu positivo para 11 dos passageiros. Nós não sabemos se o teste no exterior foi ineficiente, se ainda não era hora do teste. O teste em Israel é feito de que maneira? O cotonete no nariz? O cotonete não, o cotonete é na boca, não é na boca. Nariz. É na boca. Esse é o teste mais comum e tem o teste sorológico, que demora um pouco mais de tempo para ter a resposta, mas é mais preciso. Agora, meu querido irmão, na boca, na garganta, na parte labial... Não, na garganta... E eu vou te dizer que quando coloco aquele negócio, dá uma tremenda de uma ânsia de vômito. Para mim foi uma sensação muito ruim. Eu fiz o teste duas vezes. Mas é muito rápido. É muito rápido, extremamente rápido. Mas a sensação é muito ruim. É muito ruim. É um cotonete comprido e ele vai lá no fundo. Então a ânsia de vômito é forte. Eu fiz o teste 2 vezes porque eu ia viajar para o exterior, eu fiz o teste. Quando eu pretendia viajar para o exterior, o teste tinha que ter no máximo 72 horas. Eu já tinha feito o teste 4 dias antes, então, e ainda ia viajar dali há 3 dias, então eu tive que refazer o teste. Então eu fiz 2 vezes e a sensação não é boa. Meu querido irmão, vamos mudar o assunto da Covid para a política. E primeiro para a política internacional. Okay. Como vão as relações de Israel com os Emirados? Como vão as relações de Israel com o Egito? Como vão as relações de Israel com os países árabes? Obviamente, o Irã não é um país árabe, vamos eliminar o Irã nesse primeiro momento. Vamos conversar sobre as fronteiras israelenses com o Egito, com a Jordânia, com o Líbano, com a Síria e também a paz que veio com os Emirados e a possibilidade de relacionamento com a Arábia Saudita. Bom, vamos começar então pelas fronteiras israelenses. Israel tem uma fronteira ao norte com o Líbano, que é uma fronteira extremamente tensa. Do outro lado da fronteira, que é a fronteira, o norte de Israel faz fronteira com o sul do Líbano. O sul do Líbano é totalmente dominado pelo Hezbollah, que é um movimento xiita, revolucionário, terrorista, armado até os dentes pelo Irã, com foguetes de última geração, com armas de última geração, etc. Essa é uma fronteira tensa e a morte de um comandante do Hezbollah na Síria, há alguns meses atrás, gerou palavras do Hassan Nasrallah, que é o líder máximo do Hezbollah, de que haverá uma vingança contra Israel. Ele repete isso com muita frequência. A morte desse líder não foi planejada por Israel. Ele estava numa base iraniana dentro da Síria, que foi atacada, e ele acabou vindo a óbito. Mas ele não era o alvo, mas o Nasrallah diz que vai vingá-lo. E isso faz com que a fronteira norte esteja com bastante alerta. Bastante alerta. Israel fez, inclusive, na semana passada, um exercício de guerra para se preparar para qualquer eventualidade. Pela primeira vez na história de Israel, Israel atacou em 24 horas, simulando, né, dentro de Israel, mas simulando ataque a 3.000 pontos diferentes em 24 horas, muito bem sucedido, diga-se de passagem,
que eu acho que pode servir como um freio. Uma intimidação. Uma intimidação. Freiozinho nas intenções do Hezbollah, porque o exercício foi de muito sucesso, sem ter sido preparado. Quer dizer, foi para ver qual é o nível de prontidão do exército. No norte ainda, mas digamos no noroeste, no nordeste de Israel, a fronteira é com a Síria. Na fronteira com a Síria nós temos duas questões importantes. Uma questão é a própria Síria. A Síria é um país que nunca assinou um acordo de cessar-fogo com Israel. Ou seja, a guerra prevalece, a guerra de 67. Não, desde 48. De 48. Desde 48. Então, é uma situação de não temos escaramuças de fronteira com a Síria, mas há uma situação, de fato, de que não há paz. Mas isso é menos preocupante. O que mais preocupa é a presença iraniana fortíssima dentro da Síria. O Irã quer utilizar a Síria. O Irã não tem fronteira com Israel. Ele quer utilizar a Síria como o seu ponto de partida para atacar Israel. Para isso, ele se entrincheira dentro da Síria e também traz cabeças de lança deles, como, por exemplo, o Hezbollah, que tem muitos soldados na Síria, o que também é ruim, porque isso significa que eles estão praticando guerra para estarem prontos para agir a partir da fronteira norte no Líbano. Então, essa é a fronteira norte. Depois nós temos, na fronteira leste, nós temos a Jordânia. Nós temos um acordo de paz com a Jordânia já há muitos anos. Ele não é um acordo de paz como os acordos abraâmicos com os Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Sudão, Bahrein. Não é, porque é um acordo bem mais frio, extremamente frio. Eu diria que o acordo com a Jordânia é um acordo excelente a nível governamental. Há muita colaboração governamental, troca de água, fornecimento de energia elétrica. Técnicos israelenses vão à Jordânia com frequência para dar cursos para agricultores locais e melhorar a qualidade da agricultura e a produtividade da agricultura jordaniana. Então, a nível governamental, as relações são boas. A nível populacional, não. A população não encampou a paz com Israel e já houve diversas vezes manifestações pedindo para que o acordo de paz fosse denunciado. Então, no nível de população, não permeou. Mas não temos escaramuça nenhuma com a Jordânia, a situação não tem nenhuma tensão na fronteira entre Israel e Jordânia, etc. A Jordânia, que até 1950 não se chamava Jordânia, se chamava Transjordânia, porque era só do lado de lá do Rio Jordão, na Guerra de Independência de Israel em 1948, ela conquistou uma parte do território, e essa parte do território, que ficava do lado ocidental do Rio Jordão, ela incorporou ao país em 1948 e em 1950 ela mudou o nome do país de Transjordânia para Jordânia. Só 2 países no mundo reconheceram a posse desse território. Foi o Afeganistão e a Inglaterra. Nenhum outro país no mundo reconheceu a soberania jordaniana sobre esse território. Esse é o território que Israel reconquistou em 1967 e que os palestinos hoje pedem para que seja seu Estado. Nesta região, há tensões constantes, atentados de vez em quando, etc. Mas eu diria que, a nível de tranquilidade, é mais tranquilo do que as relações no Brasil entre a população e os bandidos. Bem mais tranquilo. Mas há atentados de vez em quando. Do outro lado, na parte sudoeste, a fronteira, a primeira parte do sudoeste é uma fronteira com Gaza. E Gaza está nas mãos de um grupo terrorista chamado Hamas, um grupo também palestino, que Gaza estava na mão da autoridade palestina. Em 2005, Gaza foi devolvido à autoridade palestina. O governo palestino era majoritariamente do partido Fatah. O Hamas era oposição ao Fatah. Né? Em 2006, janeiro de 2006, 26 de janeiro de 2006, o movimento Hamas começou a disputar com o Fatah
a soberania sobre a faixa de Gaza. Essas disputas e escaramuças se transformaram numa guerra civil. Essa guerra civil teve 630 mortos. O Fatah foi expulso da faixa de Gaza. A autoridade palestina hoje não tem autonomia na faixa de Gaza, e quem passou a comandar a faixa de Gaza foi o Hamas. Aliás, logo depois que o Fatah foi expulso, 140 membros do Fatah foram executados pelo Hamas, já depois de terminada a guerra civil. Nessa fronteira, as tensões são absolutamente constantes. Nós temos no momento lá 2 soldados que faleceram na guerra de 2014. Um faleceu em território israelense, um faleceu em território de Gaza. O que faleceu em território israelense, o corpo dele foi sequestrado, e eles mantêm esses 2 corpos de soldados lá como troféus de guerra, não devolvem a Israel, não permitem um enterro digno a essas 2 vítimas fatais da guerra. Fora isso, nós temos 4 israelenses que atravessaram a fronteira. O primeiro foi um rapaz etíope, de nome Mengistu, que atravessou a fronteira em 2014. Ele é um rapaz com deficiência mental. Ele já tinha saído de casa 2, 3 vezes, não sabia onde ele estava, de repente ele reaparecia. Ele aparentemente cruzou a fronteira de forma sem saber que ele estava atravessando a fronteira, foi aprisionado pelo Hamas e nunca mais soubemos nada dele. Não sabemos se ele está vivo, se ele está morto, nunca a Cruz Vermelha pôde visitá-lo, nunca recebeu mensagem da família, nunca enviou a mensagem para a família. Não se tem nenhuma notícia dele desde 2014. E em 2015, um rapaz árabe-israelense, beduíno, também cruzou a fronteira. Esse rapaz, ele tinha se voluntarizado para o exército israelense, serviu o exército israelense durante 4 meses, foi identificado no exército como esquizofrênico, e em função da esquizofrenia foi dada baixa, e ele também ele voltou para a aldeia dele e foi pastorear com o seu rebanho, entrou em Gaza e teve exatamente o mesmo destino desse jovem etíope, não se sabe nada dele. Ô Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta, senão eu vou me esquecer. E é importante porque é coisa fresca. E essa louca que foi para a Síria? Você sabe dessa história? Essa menina é uma menina problemática, muito problemática. Essa menina vem de uma família ultra-ortodoxa e ela vive numa cidade, Modi'in Illit, que é uma cidade ultra-ortodoxa. Não tem lá nessa cidade quem não seja ultra-ortodoxo, e ela rompeu com a religião. Primeiro, o sinal de ruptura dela foi passar a usar calça comprida, que entre os ultra-religiosos não existe, e gradativamente ela foi se afastando da religião, deixando de orar, deixando de respeitar as leis de Shabat, etc. E ela já tentou passar para a Jordânia e foi impedida, tentou passar para Gaza e foi impedida, e agora... Você disse que ela foi impedida pelo exército de Israel, pelos guardas de fronteira israelenses. Exatamente. Sim. Agora, ela foi para a cidadezinha de Majdal Shams, que é uma cidadezinha no extremo norte de Israel, quase na fronteira com a Síria, e ela, de Majdal Shams, foi a pé. Ela parece que durante 2 ou 3 dias ela andou pela região para ver se tinha algum lugar onde o nível de segurança de fronteira era menor. Ela encontrou esse lugar, ela subiu na cerca de separação, pulou a cerca de separação, e teve muita sorte, porque agricultores sírios foram conversar com ela. Ela fala árabe, mas o árabe dela tem um sotaque tipicamente não sírio. E isso chamou a atenção, e eles chamaram o exército sírio, que a aprisionou. Eu digo que ela teve muita sorte, porque se ela tivesse caído na mão, por exemplo, de terroristas do Hezbollah ou do Daesh, a essa altura ela provavelmente... Sim, mas o que é feito dela? Qual é a perspectiva dessa mulher? Não, ela já foi solta. Houve uma negociação. Já foi solta.
Houve uma negociação entre Israel e Síria, intermediada pela Rússia. Nessa intermediação, a Síria exigiu a libertação de 2 terroristas sírios. Um deles se recusou porque ele morava no norte de Israel, a família também, e o acordo é que ele seria expulso de Israel e iria para a Síria. Ele se recusou a ir para a Síria, preferiu continuar na prisão. A outra é uma moça que ela, na verdade, não fez nenhum ato de terrorismo, mas ela ajudou terroristas a se esconderem. Ela foi condenada a 3 anos de prisão, tinha cumprido 1. Ela foi liberada para prisão domiciliar, voltou para casa. E então Israel libertou 2 civis sírios que haviam entrado no território israelense. Então trocou esses 2 civis por ela, disse que Israel financiou a compra de uma quantidade não conhecida ainda de vacinas Sputnik russas para serem entregues ao governo sírio, e havia muita desconfiança mútua entre Israel e Síria. Então o que a Síria fez foi entregar a moça para o governo russo, que a levou para Moscou, e aí, logo depois que Israel recebeu a notícia que ela já estava em Moscou, libertou os 2 prisioneiros sírios aqui em Israel e foram buscá-la lá. Essa moça não se arrepende do que fez, já deu declarações que ela é uma mulher livre, que para ela não existem fronteiras. Aparentemente tem algum distúrbio, não dá para saber. Ela está sendo muito protegida, a foto dela não apareceu em lugar nenhum ainda. As declarações dela aparecem, mas as fotos não, nós não conseguimos saber quem ela é ainda. Mas a moça parece ser bastante problemática. Ô, meu querido irmão, e a fronteira com o Egito? A fronteira com o Egito foi a que faltou falar. Ao sul da fronteira de Gaza, em diante, está a fronteira com o Egito. As relações, de novo, entre Egito e Israel, também como a Jordânia, a nível de governos é muito boa. Talvez até melhor do que com a Jordânia, porque existe colaboração também militar. Israel e Egito colaboram militarmente. O Egito está sob fortíssima pressão de movimentos terroristas internos, principalmente no deserto de Sinai. Todo dia morrem soldados egípcios em confrontos com os terroristas, e Israel tem dado algum tipo de apoio ao exército egípcio. Além disso, a comercialização bem mais intensa do que com a Jordânia. Com a Jordânia nós entregamos a eles gás, energia elétrica e água. Com o Egito nós entregamos muito mais coisa, inclusive temos um pipeline, uma rede. Sim, um oleoduto. Não é oleoduto, é gasoduto. Nós entregamos gás. Nós entregamos gás para o Egito em grande quantidade. Por acaso, o ministro da Indústria e Comércio do Egito está em Israel desde anteontem, deve ficar até amanhã, e foi visitar hoje o polo extrator de gás aqui em Israel. E com o Egito, as relações são melhores. De novo, a nível governamental, a nível populacional, não é bom, tal como com a população na Jordânia. Agora, vamos passar para os acordos abraâmicos, que é totalmente diferente. Com o Dubai, Emirados Árabes Unidos, não só Dubai, com os países que compõem os Emirados Árabes Unidos, as relações estão sendo espetaculares, espetaculares. Turismo nas 2 direções. No momento não, porque os aeroportos estão fechados, mas logo... Sim, mas a ideia é essa. Quando foi permitido, no primeiro momento, quando ainda não tínhamos fechado o aeroporto, nós tínhamos 3 voos diários, passou-se de 3 para 7 voos diários. Você imaginar a quantidade de gente indo para lá e vindo de lá para cá, mais daqui para lá do que de lá para cá, mas mesmo assim, trânsito nos 2 sentidos, recebidos nos Emirados Árabes Unidos como irmãos, diversos supermercados expondo mercadoria israelense com bandeirinha de Israel, coisa impensável num país árabe até alguns meses atrás. Comida kasher em diversos hotéis, a pedido do governo, sinagoga sendo aberta em Dubai, a organização judaica local sendo reconhecida, enfim, muito bom relacionamento em Dubai. Em Bahrein, tem muito menos judeus em Bahrein, mas também com Bahrein o relacionamento está sendo muito bom, tem menos turismo, mesmo porque não é um local tão atraente como os Emirados Árabes Unidos, mas também
as coisas vão muito bem. Com o Sudão, a nível governamental, as coisas andam bem. Existe a oposição sudanesa que não quer aceitar o acordo, mas o rei e o parlamento, na maioria, aceitou o acordo e já há colaboração. Israel acabou de mandar lá uma equipe médica grande, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc., porque eles estão tendo uma epidemia no sul do país e Israel está treinando os médicos locais para combater essa epidemia. E a Arábia Saudita, hein? Ainda Marrocos, nada. Com Marrocos as coisas estão maravilhosas. Marrocos já abriu a sua embaixada aqui, já tivemos visitas de diversos ministros marroquinos aqui e de israelenses lá. A população marroquina em Israel é muito grande. Houve um influxo muito grande, de 48 a 56, de marroquinos para Israel. Então, você tem aqui políticos marroquinos, você tem aqui industriais marroquinos, e isso criou uma facilidade de ponte com Marrocos muito grande. O rei do Marrocos está convidado a visitar Israel, deve visitar Israel ainda no primeiro semestre desse ano. Ele prometeu a Abu Mazen, presidente da Autoridade Palestina, que quando vier a Israel visitará também a Palestina, mas de qualquer forma as relações são muito boas. Já houve Semana da Comida Israelense no Marrocos, já houve a Semana da Comida Marroquina aqui em Israelense, que não era necessária, porque a comida em Israel, a influência marroquina na comida israelense é imensa, mas enfim, as relações com todos os países, com o Sudão um pouquinho menos, mas com os 4 países que nós já temos acordos, as relações são boas. Da Arábia Saudita, já se fala em elogios a Israel, aqui se faz elogios à Arábia Saudita, e uma coisa que é impensável é que o jornal mais importante da TV da Arábia Saudita, há cerca de 3 semanas atrás, fez uma crítica veemente aos palestinos, dizendo que eles estão sendo um empecilho para o avanço da paz no Oriente Médio, coisa impensável há alguns anos atrás. Muito bem, vamos... O jornal não falaria isso sem autorização do rei. Esperamos e rezamos que essa questão da paz com essa gente toda avance, para que Israel se fortaleça ainda mais. E eu quero saber de você como é que vamos com o nosso Bibi Netanyahu. Como é que vai a ação judicial contra ele, se é que existe? Como é que vão as eleições possíveis? Quando é que isso vai acontecer? E se você acha que ele vai deixar o governo ou não? Bom, antes de falar do Bibi, deixa eu só dar um finalzinho nessa questão do relacionamento com os países vizinhos. Por favor. O Irã não é um país vizinho a Israel, nós não temos fronteira, estamos bastante distantes do Irã. No entanto, os judeus, inclusive depois de amanhã é Purim, né, que ocorreu exatamente lá, nós temos uma história muito, muito grande entre persas e judeus. Eu falo persas porque o nome Pérsia só foi mudado em 1936, quando o Shah do Irã decidiu que o nome Irã era mais apropriado do que o nome persa, mas o local é o mesmo. E a imprensa israelense vem falando com muita frequência de que a população iraniana não quer esse confronto que as lideranças iranianas querem com Israel. Ainda esses dias houve uma reportagem interessante onde trouxeram filmes do que ocorreu logo depois da morte de Soleimani, 1 ano atrás. O Irã pintou a bandeira dos Estados Unidos e de Israel no chão, na frente de shopping centers, das universidades e tal, para as pessoas pisarem. E os filmes mostram que a maioria se empurra contra a parede num espaço de 15 centímetros, 10 centímetros, para não pisar nem na bandeira de Israel, nem na bandeira dos Estados Unidos, mostrando uma discordância com a linha política. E aqui em Israel se pede para que, assim como tivemos a paz abraâmica com os países de tradição abraâmica, que não é o caso do Irã, que a gente tenha uma paz de Ciro, uma vez que Ciro foi quem conquistou a Babilônia, um persa que conquistou a Babilônia, liberou os judeus, permitiu a liberdade religiosa e, inclusive, financiou a reconstrução do templo com a condição que os judeus rezassem no templo pela sua saúde. Aliás, até hoje nós rezamos pela saúde do presidente do país onde nós estamos, com base no pedido de Ciro
em 2500, há 2.500 anos atrás. Agora, voltando para a política atual. A situação política em Israel continua bastante indefinida. O que nós temos hoje é o seguinte: as eleições hoje faltam 30 dias para as eleições, que são dia 23 do mês que vem, exatamente dentro de 30 dias. O partido que continua na testa das pesquisas eleitorais é o Likud de Benjamin Netanyahu. Algumas pesquisas dão a ele 28 cadeiras, outras dão 29 cadeiras. É preciso 61 cadeiras para formar o governo. Ele tem como aliados os partidos ultra-religiosos, que são o Shas e a Yadut Torá, e ele exigiu dos partidos aliados, hoje, que assinassem um documento de que não entrariam em conversações com outros partidos que não o dele, a menos que entrassem todos os três juntos, todos os partidos da aliança juntos. O Yadut Torá assinou esse documento, o Shas assinou esse documento, mas o movimento do Smotrich se recusou a assinar. Eles disseram que o que eles buscam é identidade ideológica e não nomes. E se recusaram a assinar o documento de lealdade exclusiva à Bibi. Eles são leais à Bibi, estarão com Bibi num governo. No entanto, se Bibi não conseguir formar o governo, eles não se comprometem a não abrir negociações com outros partidos. Os levantamentos mostram hoje que Bibi, com os seus aliados naturais, que são esses três partidos, Yadut Torá, Shas e o partido do Smotrich, a Baiteudi, esses quatro partidos juntos teriam 47 a 48 cadeiras. E a tendência política desses partidos, a tendência ideológica qual é? Todas de direita. Todos de direita. Todos de direita. Quer dizer, a direita em Israel hoje tem 80% da população vinculada a ela. Não, eu diria um pouco menos, 70% da população é de direita, mas dividida em um número grande de partidos, alguns dos quais não se aliam à Bibi. Ok? Então, esses quatro partidos, tem um quinto partido chamado Yemina, Yemina quer dizer direita. O partido Yemina é um partido razoavelmente forte, com 13 cadeiras ou 14 cadeiras na Knesset. Se ele se aliar à Bibi, e é uma possibilidade, porque ele nunca negou que possa se aliar à Bibi, até as pesquisas anteriores, ele conseguiria, se ele se aliasse à Bibi, Bibi conseguiria 61 cadeiras. Mas com os novos números que saíram hoje, Bibi teria no máximo 58 cadeiras, inclusive aliando-se ao Bennett, ao Yemina, e não conseguiria formar o governo. Por outro lado, há os partidos anti-Bibi. Entre os partidos anti-Bibi, há dois partidos de direita. Um é o Israel Beiteno, que é anti-Bibi há muito tempo. O outro é um partido novo, o partido do Gideon Sa'ar, um homem que é do partido do Bibi historicamente a vida inteira, rompeu com o Bibi há alguns meses atrás, saiu do partido, criou um partido novo, e o partido dele hoje aparece com 15 cadeiras projetadas na Knesset. Se você conseguir unir todos os partidos de esquerda, centro e os partidos de direita anti-Bibi, nós temos, sem unir o Partido Árabe, a Lista Árabe Unida, nós temos 62 cadeiras. Se o Yemina se juntar a eles. Acontece que aqui você teria que juntar partidos como o Yemina e o Gideon Sa'ar, que são de direita, absolutamente de direita. Bom, Yemina é Naftali Bennett. É Naftali Bennett, exatamente. E unir esses partidos com o Meretz, que é de extrema esquerda, é problemático. Mas se você acha que é possível isso? Eu não vejo como. Eu acho difícil que Bennett e Meretz se sentem na mesma cadeira. Eu também. Agora, se o Bennett não aderir, a essa junção, há uma outra possibilidade, que a Reshimah Meshutefet, que é o Partido Árabe Unido, se ele se unir, seria a primeira vez que esse partido estaria no governo, eles teriam 62 cadeiras. Com o Bennett, eles teriam 64 sem a Reshimah Meshutefet. E qual é a chance dos árabes se unirem, os árabes israelenses se unirem aos partidos hebreus israelenses? Peraí, os árabes israelenses, vamos falar do partido da Lista Árabe Unida,
Vamos separar isso dos árabes israelenses, porque tem muito árabe israelense que não vota na lista Árabe Unida. Sim, mas esses partidos da lista Árabe Unida são partidos de árabes israelenses. Não são partidos de judeus. De árabes israelenses, mas a lista Árabe Unida tem uma característica diferente da maior parte dos árabes israelenses, que é o seguinte: um dos partidos é absolutamente contra a ideia do sionismo. O outro partido é contra que Israel seja definido como um país judaico. E um terceiro partido é um partido religioso islâmico, enquanto que os dois dos três partidos que formam a lista são absolutamente laicos, um deles, inclusive, comunista. Então, a união entre eles está muito mais em negação do sionismo do que numa linha única de atuação. E você acha que eles vão topar? Você acha que eles vão topar participar de um governo israelense? Qual é a chance disso acontecer? Eles falam disso? Eles não falam nisso, mas ninguém nega que eles gostariam de estar, eles gostariam de influenciar de dentro. Não há nenhuma dúvida. Eu, particularmente, vejo um grande perigo. Por exemplo, o líder de um desses partidos é o Tibi. O Tibi era o assessor pessoal de Yasser Arafat. Eu tenho uma boa notícia para você, que não é boa, mas é muito interessante. Eu tenho uma entrevista exclusiva de Tibi, que me foi dada no Knesset, e ele negou a existência de Israel, e no meio do caminho eu perguntei a ele: como é que você nega a existência de alguém que te dá um assento num parlamento? Ele não responde. Ele foi o assessor principal de Yasser Arafat durante toda a carreira do Arafat, e a democracia israelense, infelizmente, permite a qualquer cidadão se candidatar. Ele é cidadão israelense e tem um homem extremamente inteligente, hein? Sem dúvida. Extremamente inteligente. Tem doutorado em Direito, é um homem culto. Perigoso. Culto e tudo mais, mas, infelizmente, antisionista. Para você imaginar, ele se recusou aí ao enterro de uma pessoa que tem toda a ideologia política igual a dele, que é o Shimon Peres, que é de esquerda igual a ele, socialista igual a ele, então, mas é judeu e ele se recusou aí ao enterro do Shimon Peres. Você tem os 4 minutos para dizer o que você quiser. Bom, então eu gostaria de falar a primeira coisa no esporte israelense. A seleção israelense de basquete se qualificou para a Liga Europeia de Basquete com antecedência. Ainda antes da última rodada já estava classificada. Na última rodada jogou com reservas contra a Espanha e perdeu o jogo. Foi o primeiro jogo que ela perdeu em todas as eliminatórias. Aliás, primeiro e único. Então Israel estará, se Deus quiser, na Liga nas finais. Essa é uma notícia interessante. A outra notícia que eu acho que é bombástica foi a carta que foi entregue hoje por Abu Mazen ao presidente americano Biden, dizendo que todos os ramos da política palestina se comprometem a aceitar um Estado palestino na fronteira de 67. A carta é assinada pelo Abu Mazen, que nós sabemos que aceita isso. O que é interessante... E o Hamas? Então, ele fala em nome de todas as facções, todas significa Hamas e a Frente de Libertação da Palestina, a FPLP, Frente Popular de Libertação da Palestina, que ambos têm na sua Constituição a destruição do Estado de Israel. Agora, será que ele teve o ok desses dois movimentos para afirmar uma coisa dessa? Mas o documento, o facsímile dele já está na internet. Ele autorizou as redes palestinas a divulgarem o facsímile da carta dele para o Biden. Essa é uma notícia que, a ser verdadeira, pode ser interessante. A segunda coisa é a manifestação também hoje do Blinken, que é o novo homem forte da política externa norte-americana, em que ele conversou com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, e disse que os Estados Unidos são favoráveis à criação de 2 estados para 2 povos aqui no Oriente Médio, e que isto seria
positivo e produtivo para Israel, mas que os Estados Unidos só divulgarão isso caso seja garantido a Israel o direito de viver em paz. Maravilha, maravilha. Tomara que aconteça. Tomara que aconteça mesmo. E as eleições palestinas, que devem ocorrer em três etapas, uma para o parlamento, uma para a presidência e uma para o Conselho Nacional. E será que isso não é uma jogada eleitoral, não? Não para quem? Para os palestinos? Claro. Para o Abu Mazen. Quando eles aceitam o compromisso de formarem um país nas fronteiras de 67, isso não seria uma jogada eleitoral e que arrefeceria logo em seguida ao término das eleições? A gente já viu isso ocorrer diversas vezes, infelizmente. Então, isso aí. É lógico que a gente olha para isso com o pé atrás. Mas é uma possibilidade. Uma declaração oficial e seguramente é uma forma também, de alguma forma, de atrair Biden e o novo governo para o lado palestino, uma vez que o governo anterior era absolutamente identificado com Israel. E é uma forma de atrair as autoridades americanas que acabam de assumir para a posição palestina. É importante saber que Abu Mazen não está numa posição muito agradável. Primeiro, pela sua idade, ele está bastante idoso. Segundo, ele tem, dentro do seu próprio partido, duas forças importantes contra ele. Marwan Barghouti, que está preso, mas que é outro cara inteligentíssimo. Exatamente, muito inteligente. A presidente, apesar de estar preso, condenado à prisão perpétua, e o Mahmoud Dahlan, que vive hoje nos Emirados Árabes Unidos, que foi o homem forte do Fatah e, por ter, de alguma forma, desafiado a liderança de Abu Mazen, foi perseguido e teve que fugir. Ele também ainda não se declarou, mas se diz que ele será candidato a presidente também. Então, são dois candidatos do próprio partido dele se antagonizando com ele. Bom, quero deixar um grande abraço a todos que estão nos assistindo, convidar vocês para o mês que vem, para um novo bate-papo aqui nesse mesmo canal, dizer a vocês que para mim é um prazer imenso trazer notícias de Israel para vocês, muito satisfeito de poder dizer a vocês que Israel está vivendo um momento maravilhoso, graças a Deus reabrindo sua economia, os shoppings abriram nesse último domingo, as escolas voltam a funcionar no próximo domingo, quer dizer, já do 1º ao 6º ano já estão funcionando, 11º e 12º também, os níveis intermediários do 7º ao 10º voltam no próximo domingo, então a economia israelense começa a entrar nos eixos depois de um ano terrível que nós vivemos, e eu quero continuar trazendo boas notícias a vocês, se Deus quiser, é um prazer imenso estar com vocês. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá!